Setembro de 2020, em Nova York, na Union Square, o relógio astronômico digital de Manhattan, Metronome, famosa obra de arte local, passou a exibir uma contagem regressiva misteriosa: 7 anos e 103 dias. Mas o que é isso? Esse é o Climate Clock, que hoje está presente em diversos lugares ao redor do mundo. Ele mostra quanto tempo resta no ritmo atual de emissões até que a Terra ultrapasse o limite de aquecimento considerado relativamente seguro pelos cientistas. Atualmente, o relógio marca 3 anos e 302 dias. Mas é possível desacelerar esse relógio? Tomar medidas para combater a mudança climática e seus impactos? É justamente isso que a ODS 13 da ONU, Ação contra a Mudança Global do Clima, busca atingir. Baseado nisso, fomos atrás de ações próximas da nossa realidade, que fazem parte desse movimento por grandes transformações no clima local. E foi assim que encontramos a chamada Horta das Flores, uma horta comunitária urbana de 6.000 metros quadrados na Praça Alfredo de Cunto. Localizada na Moca, um dos bairros de São Paulo com menor cobertura de árvores e altos níveis de poluição, a horta foi inaugurada em 2004 pelo Programa de Agricultura Urbana e Periurbana, PRAURP, da Prefeitura de São Paulo. Ela nasceu com a missão de aproximar a cidade da natureza, promover a educação ambiental e gerar a inclusão social. Mas afinal, quem deu início a esse projeto? Conversamos com Zé Luiz e a Regina para conhecer sua história e entender como tudo começou. Prazer, meu nome é José Luiz Fazio, eu sou gestor aqui da Horta, a Horta das Flores é o nome. A gente está aqui há uns 11 anos mais ou menos, o espaço tem 21 anos. O nosso foco aqui é educação ambiental. Aqui é 100% de zero lixo. Todos os eventos que a gente desenvolve, a gente não utiliza plástico, nada, então a gente tenta ter esse tipo de ensinamento para o pessoal já se acostumar. A Regina é gestora ambiental junto comigo aqui. A gente tem hoje funcionários do POT que nos ajudam, a prefeitura tem um programa que ela fornece 4 funcionários que ficam aqui durante 6 horas e nos ajudam, porque a praça é muito grande, é um trabalho voluntário, entendeu? A gente também tem nosso dia a dia de pagar os boletos, então a gente trabalha muito aqui e às vezes eles nos ajudam assim, na medida do possível. Eu faço questão de assinar todo o estágio na mão, não tem assinatura eletrônica, a gente já assinou mais de 1.500. Um dos meus orgulhos e do meu prazer de fazer isso e passar o bastão para vocês, né, que são da próxima geração, poder sustentar, vendo a sustentabilidade, sustentar o espaço e as práticas para outras gerações. E como que você acha que a horta impacta a sua vida? Sabe, o que ela é importante? Por que ela é importante? Como que ela impacta? A minha formação é propaganda e marketing, vocês devem conhecer. E a gente sempre buscou um espaço para plantar, para ter um jardim, porque São Paulo hoje em dia é uma terra, um espaço muito árido, né? Principalmente aqui esse bairro, é um dos mais áridos de São Paulo, a Moca, né? A gente procurava um lugar assim mais aberto para poder plantar, para desenvolver um trabalho junto. Aí eu já fazia parte de um grupo de plantio, eu sou da Associação das Hortas Comunitárias de São Paulo, também tem outras coisas. Sou presidente da Verditude, que é uma associação em prol do meio ambiente. Então, há 10 anos a gente estava procurando um lugar para praticar, né, para poder praticar essas atividades. E a gente foi num evento longe daqui, e lá falaram que tinha um lugar na Moca, que a gente mora a 4 quadras daqui e não sabia, era fechado. Então a gente começou a frequentar e acabamos entrando e hoje nós somos os gestores, né, depois de muito tempo. A gente criou isso aqui também, assumiu, para poder passar um pouco de informação, porque às vezes as pessoas até querem colaborar, querem ajudar, mas não sabem como tal, e às vezes em pequenos detalhes assim, no dia a dia você consegue mudar a tua rotina e colaborar com o meio ambiente. Com as mudanças climáticas não preciso falar nada, vocês viram onde a gente está chegando e os cientistas estão desesperados assim, porque eles acham que já passou um pouco do tempo, mas a gente é otimista e acho que vocês vão dar conta daqui para frente e cuidar muito bem. Bom, eu sou Regina Grilho, eu sou gestora ambiental e só para situar, a praça chama Praça Alfredo de Cunto, mas é mais conhecida como Horta das Flores, que é como ela se destacou, assim. Então esse espaço é um espaço que pertence à prefeitura. Antigamente essa estrutura que vocês estão vendo aqui era uma serralheria e antes existia a radial, né? Então, em 2004, esse espaço de quase 7.000 metros quadrados
virou um canteiro de hortas urbanas que era trabalhado por pessoas de vulnerabilidade social. Então, ele sempre teve, desde o início, essa função de trabalhar com a produção de alimentação ou de sustento para as pessoas em vulnerabilidade. Aí, com a mudança das prefeituras, tal, ele foi se transformando. Então, virou essa praça mais assim voltada para a radial. E aqui atrás, que vocês vão ver, a estufa, que é uma das primeiras estufas de hortas urbanas de São Paulo, uma das mais importantes, principalmente pela localização que ela está, né? Então, aqui já desde 2010, com um projeto que se chamava Luci Montoro, que a prefeitura criou, que era para dar educação para as pessoas da região, para fazerem hortas e paisagismo. Em 2015, a prefeitura também só cuidava um pouco dessa área, só para manter. E foi aí que chegam algumas pessoas que criaram o coletivo Hortas das Flores, que já eram, assim, engenheiros agrônomos, gestores ambientais, biólogos, que já existia naquele momento uma preocupação maior com a criação de hortas urbanas em São Paulo, né? E aqui o pessoal veio para cuidar dessa horta, continuar essa história das hortas urbanas. E foi assim que a gente acabou vindo para cá. A nossa função maior é a educação ambiental. A gente não tem uma produção grande como outras hortas urbanas em São Paulo têm. Então, o que a gente trabalha é com os alunos, a gente recebe escolas também de crianças que vêm. Daqui também surgiram outros projetos, que é o Ciclo Vida, que trabalha também com educação ambiental, o GPEM, que trabalha com abelha sem ferrão. Então, aqui é quase que um laboratório para as pessoas virem estudar, aplicar e aí replicar isso em outros locais da cidade, do país ou fora. A gente recebe visita internacional, recebe um monte de coisas. Um dos espaços mais importantes daqui é a estufa. Aqui a gente encontra flores comestíveis, ervas, frutas e muito mais. E quem toma conta daqui do local é a dona Maria Inês, que é a técnica agrícola daqui do local. E a gente conversou um pouquinho com ela para entender como funciona aqui. Sua presença, por favor. Meu nome é Maria Inês Ribeiro, eu tenho 60 anos, sou técnico agrícola, formado pelo Instituto Federal. Olha, parabéns. Há quanto tempo a senhora está aqui e o porquê que você veio parar aqui? Eu vim trabalhar aqui porque teve uma reciclagem de um instituto sobre jardinagem. Então, no meu curso, tem a grade de jardinagem. Aí eu fui me reciclar. Aí, através de lá, eu entrei em contato com o professor da USP. Aí ele me indicou para o programa POT do Sampa Mais Rural. Aí eu passei 6 meses na horta da USP Medicina. Depois eu pedi minha transferência para cá, porque eu moro aqui no Brás. Pedi minha transferência. Então, faz mais ou menos 2 anos que eu estou nesse programa. Então, esse programa foi onde eu pude me reciclar, aprender coisas que eu não sabia, né? Porque você sabe, a agricultura, qualquer profissão, todo dia tem uma coisa nova. E aqui eu me sinto realizada. Eu não vejo como um trabalho, e sim, ao mesmo tempo, um trabalho e uma terapia. Sim. Se você tem a oportunidade de cuidar de um jardinzinho ou de uma planta que seja só, você vai ter uma terapia para o seu corpo, para a sua alma e a sua mente. Teve algum momento especial para você? Ah, sim. No momento que eu entrei no programa de agricultura, para mim foi o ápice, porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto, entendeu? E ao mesmo tempo eu estou ajudando a natureza. Vejam só esses canteiros aqui, ó. A gente já plantou várias coisas aqui, legumes, verduras. Olha, as cebolinhas já plantamos, já colhemos. Ali tem várias temperos que eu não conhecia e comecei a conhecer aqui na horta. Então, para mim, aqui ao mesmo tempo é um trabalho e um lazer. E a gente ainda ganhou uma aula sobre as hortaliças. Elas não estão mais dando proteína nenhuma para a planta. Aqui a gente tem que fazer essa pequena limpeza, ou pequena poda, para que o nutriente suba e venha até aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. As sementes do coentro que você vai lá e compra na casa de... Então, você vê brócolis como alface. Se você não colher, ele vai e vira semente em cima. Exatamente. Para você replantar. Então você vê
Se você plantar um pé de mostarda na sua casa, você vai comer a mostarda, depois você vai tirar a semente se você deixar. Então, uma cadeia que vai se seguindo, né? Sim. Não necessariamente você precisa ir na casa de agricultura para ter a sua plantinha, o seu legume em casa. Seria a erva doce ou o suncho. Aqui é o mastruz ou Santa Maria, esse daqui são ervas que você pode tomar quando você está gripado. Se você tem verminose, você faz a massa e toma. Muito procurado. Muito procurado. Pode comer ela inteira. Você pode comer folha, talo e flor. Pode? Tem gosto de alface. Tem gosto de alface. Agrião, não lembro. Eu lembro. Tudo está na natureza. Sim. Aí botaram na nossa mente, na nossa cabeça, que a gente tem que correr para a farmácia. E pode ter certeza que indo na horta você aprende muito mais. Além da estufa aqui do lado, a gente também tem esse cantinho aqui que é a parte da compostagem. Bom, pessoal, aqui é um dos espaços mais importantes da Horta das Flores. E por quê? Porque aqui é o lugar onde a sociedade mais interage com a horta. Aqui a gente tem um sistema de composteiras. Nesse espaço aqui, a comunidade ela traz os seus resíduos orgânicos para dentro da horta, para a gente trabalhar eles para eles poderem virarem composto. O que é esse composto? Composto é toda uma mistura de nutrientes, de matéria orgânica, que saem dos alimentos que normalmente a gente joga fora para virar adubo para as plantas, ou seja, virar alimento para as plantas crescerem mais saudáveis. Mas a questão que fica, né, o que é uma composteira? Qual que é a função dela na sociedade? A composteira, ela ajuda a gente a reduzir a quantidade de resíduos que a gente produz em casa. Cerca de 60% do que a gente come, a gente joga fora sem fazer uma separação. A gente gera um tipo de lixo que é um lixo sujo, a gente chama esse de lixo de rejeito. Os rejeitos, eles não são recicláveis. Então, se a gente faz o trabalho de separação de resíduos, a gente está ajudando a natureza e também ajudando as pessoas que trabalham com a separação do lixo, com o pessoal da reciclagem. Mas como é que funciona a composteira em si, né? A gente coloca aqui as cascas dos alimentos, então a gente coloca casca de ovo, casca de fruta e cascas de alimentos no geral. Como é que é o trabalho que ocorre dentro de uma composteira, né? Tem vários animais que trabalham aqui dentro. Os mais conhecidos são a minhoca, o gongolo, o tatuzinho de jardim. Só que esses animais que eu falei agora não representam nem 2% de toda a vida que acontece dentro de uma composteira. A maior parte dos animais que trabalham aqui são animais microscópicos, então são tão pequenininhos que precisa de um microscópio para ver. Quem sabe a gente não vê algum bicho diferente aqui. Tá vendo que essa parte começa a ficar mais escura? É onde tem mais vida. Ah, olha aqui, ó. Isso daqui é uma barata de jardim. Um monte de formiga. Esse aqui é o gongolo, que é o piolho de cobra. Deixa eu ver se consigo pegar ele para vocês. Esse daqui é o gongolo. Esse bicho aqui é incrível, porque ele come até papelão para fazer composto. Então, sobre a composteira, é basicamente isso, né? Aqui a gente tem uma importância muito grande, porque a gente, por ano, a gente produz mais de 1 tonelada de composto. Então a gente utiliza esse composto aqui dentro da horta mesmo. Como vocês viram, tem vários lugares de plantação e a gente utiliza todo esse composto para fazer produção dos alimentos aqui dentro. Nicolas é universitário e está no fim da sua graduação em Biologia. Além de estudar, ele dá aulas, palestras e também trabalha na horta. Com toda a simpatia, ele fez questão de mostrar como funciona o espaço e ainda explicou sobre as abelhas nativas sem ferrão. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre o que acontece aqui aos domingos. Então, na Horta das Flores, a gente tem uma parceria com projetos, que é o projeto Ciclovida, o projeto GPEM, onde a gente traz alunos das universidades para fazer estágio obrigatório aqui na horta. Então, o pessoal do Ciclovida, que é o que eu faço parte, onde eu sou supervisor, a gente dá aula sobre cultivos, sobre solos, sobre plantas medicinais, sobre os animais que trabalham no solo, sobre as plantas frutíferas, que nem essa moreira que tem aqui atrás. Também tem o projeto GPEM, que cuida das abelhas nativas, né? As abelhas nativas do Brasil são abelhas especiais, porque elas não têm ferrão e o mel dela é medicinal. Então tem toda essa tratativa que a gente faz aqui com os alunos. São mais de 40 estagiários que atuam aqui em todos os finais de semana, fazendo alguns ciclos, né, para não vir tanta gente, porque o espaço ele pode ser gigante, mas ele também a gente precisa pensar na quantidade de alunos para a gente ter uma melhor aula, né? Aqui na Horta das Flores a gente tem várias estruturas dentro da horta, porque a gente pensa em toda a vida que tem aqui dentro, né? Então essa estrutura aqui a gente chama de hotel de insetos. Cerca de 80% das espécies de insetos que existem, elas são de hábito solitário, ou seja, elas vivem na natureza, elas não vivem em colmeias que nem as abelhas, nem em formigueiros que nem as formigas, então elas vivem mais sozinhas. Elas encontram um par na natureza e elas vêm e colocam seus filhotinhos aqui dentro. Todas essas que vocês veem que tem uma cerinha ou algo fechando,
são insetinhos que acharam aqui uma casinha para poder se reproduzir. Isso daqui aumenta a diversificação de espécies dentro da horta, não só de abelhas, mas também de aranhas, de lagartas também, de lagartixas. Elas gostam muito de viver nesse espaço, é bem bacana. Aqui na Horta das Flores a gente cuida de várias caixas de abelha nativa. Essa daqui que vocês estão vendo é uma abelha chamada jataí. É a abelha nativa mais comum de se encontrar pela cidade, porque ela faz esse tubinho e é bem fácil de identificar. Ela é uma abelha nativa do Brasil e ela não tem ferrão, ela tem o ferrão que a gente fala que é um ferrão atrofiado. Então ela nunca vai te ferroar, ela só pode te morder. É o jeito que ela faz para se proteger. Aqui ele está abrindo para vocês verem como é que é o interior da casa da jataí. É bem diferente do que a gente está acostumado, porque quando a gente vai assistir aquele filme lá no B-Movie e tal, das abelhinhas, a gente acha que toda abelha faz aquelas casinhas hexágono e tudo mais. Aquele filme lá ele é bem legal para ensinar sobre as abelhas, mas tem muitas informações lá meio errôneas. As abelhas que vivem dentro da colmeia, elas passam por todos os trabalhos, principalmente as fêmeas. Já os machos, eles estão lá só para fazer a parte da reprodução mesmo. Então elas desde a limpeza, desde cuidar da prole, desde proteger, desde sair por aí para encontrar as flores, para voltar a encontrar as informações, tudo quem faz são as abelhas fêmeas. Todas as abelhas que a gente vê voando aqui fora são abelhas fêmeas que já estão perto do período da morte, porque elas já são velhas e experientes, então elas já fizeram vários trabalhos e elas têm já a capacidade de voar por aí para fazer o trabalho mais difícil, né? Que é buscar as informações que são importantes para a sobrevivência de uma colônia. Para falar da outra parte ali na frente, porque é bem interessante. Aqui a gente tem uma estrutura que é um hotel de insetos também, mas é de uma abelha bem específica. É uma abelha chamada Euglossia. A Euglossia é uma abelha solitária, responsável pela polinização principalmente das orquídeas, mas não só delas, são outras flores, mas é uma abelha bem específica, porque ela é uma abelha de cor verde. Vamos ver se a gente consegue enxergar. Ó, tem uma aqui, não sei se a câmera vai pegar, mas ela tá aqui no meio. É uma abelhinha verde. Muita gente confunde essa abelha com aquela mosca varejeira, porque ela é verde também. Elas vivem sozinhas nesse espacinho aqui. Às vezes vem um macho, reproduz, aí ela põe lá a sua prole dentro da caixinha. A gente está acostumado a escutar sobre produção de mel. Normalmente eles fazem um apiário. Por que é um apiário? Porque eles cuidam de uma abelha chamada Apis mellifera, que é uma abelha que produz o mel que a gente compra no mercado. Só que essa abelha não é nativa e ela tem ferrão. E ela produz cerca de 80 litros de mel por ano. É muita coisa, né? Essa abelha é uma mistura de uma vespa que veio da África com as abelhas nativas que estão no Brasil. E elas se misturaram e criaram essa Apis mellifera. Interessante quando a gente faz a comparação com as abelhas nativas do Brasil. A abelha jataí, por exemplo, ela produz cerca de 800 ml só de mel por ano. Então você vê, é uma produção de 10 vezes menos do que a Apis que a gente compra no mercado. Por isso que o mel que a gente vê industrializado, que a gente compra no mercado, ele chega até a ser mais barato. Quando você vai procurar um mel de abelha jataí, por exemplo, ele é um mel mais caro, porque ele é um mel medicinal. As abelhas nativas do Brasil, elas conseguem extrair a parte medicinal das plantas, das flores que elas polinizam. A gente comer uma colherzinha desse mel de manhã faz muito bem para a saúde. A da Apis mellifera nem tanto, porque lá é mais doce. Elas gostam de açúcar, então qualquer coisa que tiver docinho, elas vão atrás. Essas daqui são mais específicas. A gente consegue fazer a produção de um mel saborizado. Então, se a abelha ela vai polinizar, por exemplo, só as flores de uma laranjeira, a gente consegue fazer um mel saborizado de laranja. E também de qualquer outra planta cítrica por aí. Então tem muitos méis premiados pelo mundo que são de produções muito específicas, que elas polinizam, por exemplo, só a manga, ou só a laranja, ou só o limão, e tem um mel de sabor diferente. Aqui dentro da caixa, normalmente tem uma rainha. Às vezes pode até ter mais de uma, mas normalmente é uma. Como é que acontece para virar uma abelha, deixar de ser uma abelha comum, operária, para virar uma abelha rainha? Elas produzem um tal de mel real. E esse mel real, ele transforma uma abelha comum em uma abelha princesa. Aí essa princesa, ela começa a soltar um monte de hormônio e os machos eles começam a saber, tem uma princesa aqui na área. Então a princesa, ela voa para fora e acontece uma estrutura chamada enxameação. Todos os machos que vivem ali dentro, eles saem e ficam voando aqui em volta, é bem bonito que dá pra gente passar no meio. Eles ficam esperando essa princesa ficar pronta para depois levar elas até uma casinha nova. Aqui na horta a gente tem várias iscas, são garrafas PETs que a gente deixa penduradas pela horta e lá pode virar a nova casa de uma das abelhas. E depois daquela casa a gente passa ela para as caixas para a gente poder fazer as apresentações. Então
Então aqui a gente tem a jataí, como eu mostrei aqui nessas pequenas tem a abelha euglóssia, aqui a gente tem, se não me engano, nessa que se chama mandaçaia. Então a gente tem uma variedade bem bacana aqui. Aqui tem uma que se chama mirim. E aqui a gente cuida desse meliponário e a nossa ideia aqui não é fazer produção de mel. Aqui é uma questão educativa. E também aqui o que a gente faz é um auxílio para essas espécies de abelhas, porque como na cidade de São Paulo, principalmente no bairro da Moca, aqui na Horta das Flores é o maior espaço verde que a gente tem aqui no bairro e é um dos únicos também. E essas espécies elas sofrem muito com isso porque elas precisam de um espaço para viver. Então vocês veem que as estruturas das casas delas são bem diferentes. Uma faz um tubinho que é mais para fora, uma vive sozinha. Essa daqui tem uma entradinha, tem até uma guardinha que fica ali em cima, que eu acho bem bonitinho. Então a gente ajuda a proteger essas espécies com essas caixas. Então isso é muito importante para a natureza que vive aqui. E para quem ainda tem medo de abelhas, a horta oferece outra companhia, os gatinhos. Em parceria com uma ONG, eles fazem o trabalho de castrar, vacinar e alimentar os gatos da região. Atualmente são 24 gatos vivendo no espaço, disponíveis para adoção e cheios de amor para dar. E apesar desse número já ter sido maior, quem passa por lá acaba não resistindo e muitos ganham um novo lar, mostrando como o lugar contribui para a qualidade de vida tanto dos humanos quanto dos animais. Já na segunda visita que fizemos à Horta das Flores, entendemos que o local vai muito além das plantas ou dos animais. Tivemos direito a café da manhã, exposição de bichos, músicas e palestras, que são apenas algumas das atrações que acontecem nos vários eventos do local. O dia em que fomos foi em comemoração do Dia do Biólogo, que são justamente os profissionais que fazem estágio para apoiar o espaço. Aqui a gente tem uma cascavel, tá bom? Ela é da família dos crotalos. Aqui nós podemos ver algumas características delas, por exemplo, que é a fosseta loreal, aqui, bem próximo do focinho, entre a narina e a boca. Podemos ver também o chocalho característico, ok? Não podemos abrir a boca dela porque a dentição ainda fura e a peçonha ainda pode estar ativa, tá? As características das cascavéis são as escamas dela, que elas são sobrepostas umas às outras, não permitindo mostrar partes da pele, tá? Mas mesmo com toda essa fauna e flora incríveis, é importante lembrar que a horta nem sempre viveu bons momentos. Em 2017, ela sofreu ameaça de remoção devido a um projeto habitacional da Companhia de Habitação Popular de São Paulo, a Coab, que incluía a área em uma parceria público-privada. Em entrevista, um dos donos relembra com bom humor. Eles mexeram com 2 italianos da Moca, entendeu? Então, a gente brigou bastante, porque a gente deu sorte que foi na época da pandemia, então na pandemia teve que parar tudo. Enquanto isso, a gente brigou muito, e aí conseguimos, depois de muita briga, manter a área. Então, hoje a horta, vocês vão ver, tem placas, a gente pertence ao Sampa Mais Rural, que são atividades que a prefeitura mesmo, algumas secretarias trabalham, a gente tem os funcionários do POT, que é um projeto da Secretaria do Trabalho. Então, hoje a horta é bastante... É uma referência em relação a outras hortas. Assim, essa aqui é uma referência hoje em dia. Mas esse texto do André é legal passar, porque ele conta toda essa história e a importância que tem. É muito bem redigido, então é fácil de entender. Comentando sobre o momento que a gente ficou mais feliz aqui, realmente foi quando a gente conseguiu vencer esse processo, que a construtora já tinha negociado o terreno, já estava numa PPP fechada. Quando vieram aqui, falaram, vocês têm uma semana para ir embora, pode acabar o trabalho todo aí e tal. Nem sabiam direito o que a gente fazia. A gente passou por um processo muito desgastante, entendeu? Demais, assim. Eram 20 pessoas, eu e a Regina, assim. É que a gente é bravo também, não parece, mas a gente segurava a mão dela, ficava me chutando embaixo da mesa. A gente brigou muito pela causa, entendeu? Pensando nos nossos filhos, assim, né? Porque também se a gente desiste hoje em dia facilmente das coisas, né? Aí não sobra nada, né? Ou já tá difícil hoje em dia, né? A situação que a gente tá hoje em dia, já as mudanças climáticas, aí a gente já vê. Então, se chegar nessa hora e falar, não, tudo bem, perdemos, vamos embora. Então eu tenho muito orgulho disso que a gente fez, assim, entendeu? É claro que alguns minutos de vídeo são pouco para exaltar o trabalho incrível que esse lugar e essas pessoas realizam. Eles já transformaram e ainda transformam não apenas a comunidade, sendo o pulmão da Moca, mas também o mundo,
Por isso, esperamos de verdade que vocês conheçam, divulguem e ajudem projetos lindos como a Horta das Flores e muitos outros. Afinal, a luta deles é por todos nós. Fica claro que cada escolha sustentável é uma semente de esperança para o futuro que ainda temos tempo de transformar. Então, bora plantar a sua? Eu queria deixar claro para vocês que a visita de vocês é muito importante para manter esse espaço vivo, porque muitos processos aconteceram aqui, muita gente gostaria de construir prédio nesse espaço, tem muito interesse econômico aqui, porque o espaço é muito grande, bem localizado, e a visita de vocês e a notoriedade que o trabalho de vocês vai dar para a nossa hortinha é o que mantém ela viva todo dia. Então eu queria deixar aqui meus agradecimentos ao trabalho de vocês e todo mundo que está vindo visitar a horta, tá bom? O mais importante é conscientizar as pessoas, o que é muito difícil, né? Da importância do verde no planeta, né? E não adianta, não tem outro, não tem jogar fora, não tem pra onde, entendeu? Quando eu tinha a idade de vocês, eu achava assim, não, eu vou cuidar do planeta, não dá. Eu entendi que não dá, assim, se eu cuidar do quintal da minha casa, já tá muito legal, entendeu? Já vou fazer muito. Não temos mais tempo, nós já estamos no limite máximo. Se você não cuidar, uma pena, entendeu? Vocês não vão, a geração de vocês, a geração das minhas netas, não vai poder aproveitar esse planeta, que é lindo, maravilhoso. Sim, é bem isso aí. É bem isso aí. Pensando também nas minhas netas, assim, que na verdade a gente começou a fazer isso pelas filhas, agora já temos 2 netas. Então o propósito não é só para as netas, é para a geração, para todos vocês, né? Se cada um fizesse um pouquinho, né? Vou ser voluntário uma vez por semana, que seja 1 hora por mês, sei lá. Eu acho que seria mais legal. Então a gente tenta passar esse propósito também. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também.